Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar hoje a nossa meditação nos Evangelhos Sinóticos e o tema de hoje vai ser o chamado, né? Ou melhor, a escolha dos 12 apóstolos. Quando Jesus, então, designa 12 pessoas ali para que pudessem propagar, né, para que fossem enviados então para proclamar a mensagem do reino. Mas antes vamos orar, pedir a orientação de Deus para que tenhamos sabedoria e possamos aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar hoje e nos fazer cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Papai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma vez o Senhor permitir estarmos meditando na Tua Palavra, poder trazer o Senhor em mente, poder aprender mais do Senhor também, Senhor Jesus, e do Senhor Espírito Santo. Muito obrigado, porque sabemos que é o Senhor que coloca isso no nosso coração e somos gratos por isso. Nós gostaríamos de pedir agora a sua orientação com toda a humildade, porque sabemos que não temos conhecimento sem a sua presença, não temos discernimento se o Senhor não tocar os nossos corações. Então pedimos que o Senhor toque agora o nosso coração, abra os nossos olhos para que tenhamos entendimento e possamos sair engrandecidos nesse momento. Nós oramos assim agradecidos, entregando este momento nas tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos ver, eu vou ler as passagens dos 3 evangelhos, tá? Da escolha dos apóstolos e depois a gente conversa um pouquinho então a respeito dessas passagens. A gente vai perceber principalmente em Mateus que está bem fora de uma possível cronologia, né? Mas eu acho importante, talvez esse texto de Mateus nem seja tão paralelo, né? Ou 100% paralelo ao trecho de Marcos e de Lucas, mas é importante, porque eu acho que os 3 mencionam sobre os apóstolos e a gente pode trazer nesse estudo conjunto uma aplicação mais completa, mesmo que eles não sejam no mesmo momento, tá? Então Mateus, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4, nos diz assim: chamando seus 12 discípulos, Deus deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Isso então a passagem de Mateus. Olhando para Marcos agora, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 19, nós temos assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significam filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então até aqui a passagem de Marcos. E Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 16, que nos diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou-os como apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Então até aqui a passagem de Lucas. As 3 passagens a gente então percebe a menção, né, dos 12 apóstolos, os 3 chamando a atenção para
Simão Pedro, né? No caso, Simão chamado Pedro, sendo o primeiro, inclusive Mateus reforça isso, né? Primeiro Simão chamado Pedro, né? Os outros não falam essa palavra primeiro, mas colocam Pedro em primeiro lugar, como também colocam Judas em último lugar. E os três mencionam a traição de Judas Iscariotes, né? Porque tem outro Judas também, o Judas Tadeu. Inclusive, em uma passagem, por exemplo, em Lucas a gente vê o nome Judas e em Mateus a gente vê Tiago. É Tiago e Judas, né? Desculpa. Tiago e Tadeu, né? A gente vê nomes diferentes aqui para esse mesmo Judas, que seriam dois Judas. Um era o filho de Tiago, o outro era o traidor, o Judas Iscariotes. Mas antes, até, eu acho que uma coisa que é bem importante a gente ter em mente quando a gente estuda essa passagem, ou essas passagens, é a gente entender o critério que Jesus usa para a escolha. Ou melhor, né, não digo nem o critério, mas como ele escolhe os 12, né? E a passagem de Lucas é muito forte nessa direção. Versículo 12 do capítulo 6. Num daqueles dias, Jesus saiu do monte a fim de orar e passou a noite inteira orando. Versículo 13. Ao anoitecer, chamou seus discípulos e escolheu os 12, a quem designou apóstolos. Lucas fala isso. Marcos, por sua vez, no versículo 13, diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis, né? Então, juntando estas duas passagens, né? O que eu penso que a gente pode concluir de como Jesus escolheu? Jesus que escolheu, foi ele quem quis chamar aqueles 12, mas o critério para ele saber quem ele iria querer foi por meio da oração, foi por meio da comunhão com o Pai e com o Espírito, foi por meio do lugar secreto, que a gente vem batendo muito nessa tecla, né? Da gente ter aquele lugar secreto onde a gente possa falar com Deus e a gente possa entender aquilo que Deus espera de nós, e é o que Jesus faz, né? Eu queria até aproveitar esse momento para trazer algo que não tem a ver com os 12 apóstolos, mas tem a ver com isso que Jesus... Porque a gente vem falando muito sobre isso, né? De Jesus orar sempre para tomar suas decisões. E eu queria só aproveitar esse momento para a gente trazer um assunto importante aqui, a gente entender esse conceito de missão e esse conceito de submissão, porque eu entendo que a gente desvirtuou isso. Então, se a gente precisa ter em mente, gente, que só existe uma missão, que é a missão de Deus na eternidade. Essa é uma única missão que existe. Pensando a nível macro. Tudo o que acontece está coberto por esta grande missão. E Deus é tão maravilhoso que ele não precisava de ninguém, ele não precisava de nós para cumprir essa missão, mas ele nos dá o privilégio de fazer parte da missão dele. Então ele divide essa missão em pequenas outras partes para conformar essa missão toda, e ele passa a dar para a gente essas pequenas partezinhas. Por isso a gente está em uma submissão. Nós estamos fazendo parte dessa missão maior, cumprindo uma missãozinha, uma partezinha ali que vai somar com a partezinha do próximo, do próximo, do próximo, do próximo, do próximo, para cumprir essa missão plena. Por isso que nós hoje devemos entender que nós estamos em uma submissão, a grande missão de Deus. Agora, como é que eu vou entender essa minha parte da missão se eu não tenho contato, se eu não tenho comunhão, se eu não tenho tempo com aquele que comanda a grande missão? E Jesus nos dá esse exemplo. Por isso que Jesus está toda hora, porque a gente não pode esquecer, gente, Jesus é Deus, Jesus faz parte dessa grande missão, mas quando Jesus encarna, a gente vê isso em Filipenses, ele se esvazia disso, ele deixa isso à vontade para viver o que a gente vive. Jesus, quando encarnou aqui, ele veio para viver o que a gente vive e sofrer como a gente sofreu e pagar como a gente pagaria. Só que a gente não teria condições de pagar e ele, como nós, conseguiu pagar. Mas ele se esvaziou, então ele se esvaziando e deixando isso à vontade do Pai quando ele vem, o que ele faz quando ele está aqui? Ele busca o Pai. E na verdade, Jesus mesmo, na sua grande
na sua grandiosidade, sendo Deus antes da encarnação, por exemplo, ele sempre viveu com o Pai também, ele sempre buscou a vontade do Pai, ele faz aquilo que ele vê o Pai fazer, e o Espírito Santo vai capacitando ele, capacitando nós para fazer o que o Pai faz, né? Essa é a dinâmica que Deus escolheu. De novo, não é porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles precisassem, mas eles escolheram viver dessa forma, né? A vontade do Pai é essa, que eles compartilhassem sempre assim nessa comunhão, e é a mesma coisa. Só que, em toda a eternidade, só que quando ele vem, ele deixa isso à vontade do Pai, ele passa a viver como nós, então ele precisa ter esse momento de secreto, e até para ensinar a gente a ter esse momento de secreto também, para a gente entender a nossa partezinha da missão, para a gente entender essa submissão. E a gente, infelizmente, desvirtua, na minha opinião, tá? É a forma que eu penso de submissão, a gente desvirtua. E se a gente pensa que submissão é a gente mandar em alguém, quer dizer, se você é submisso a alguém, você tem que obedecer aquilo no sentido de mandar, né? É obedecer, a gente precisa obedecer. Por exemplo, se eu estou em uma missão ajudando alguém que está liderando aquela missão, eu preciso confiar que ele é o meu líder perfeito, eu vou olhar para ele nas horas que eu preciso de orientação. Mas não quer dizer no mandar e não cobrir o verdadeiro sentido. Quando Deus dá para a gente uma pequena parte da missão, Ele está confiando aquilo para a gente. Ele está falando, olha, eu confio que você vai conseguir cumprir aquilo. Só que não é eu mandando assim, então tá bom, então quem o senhor pôs aqui a minha alçada, eu vou mandar, eu vou ficar aqui na minha cadeira sentado só delegando, mandando. Não é isso. É muito mais crítico que isso, é uma questão até de resposta, porque a partir do momento que ele dá aquela missão pra gente, né, e a gente passa a fazer parte, né, essa nossa submissão passa a fazer parte da grande missão, a gente vai responder por isso. Então um pai de família, que é o responsável pela família, se ele não dá uma cobertura espiritual para sua família, ele vai responder isso diante de Deus. Que nem Adão respondeu por Eva. O fato de Eva ter errado não tirou de Adão a responsabilidade. Tanto é que a gente sabe que é pelo pecado de Adão que o pecado entrou pelo mundo. Mas não foi Eva que errou primeiro, mas a resposta, a responsabilidade era de Adão. Então um pai de família ele responde. Como uma mãe em uma família, ela tem o papel de auxiliar. E a gente inverteu isso. A gente acha que submissão é o seguinte: o marido vai, trabalha, a mulher fica em casa lavando roupa, cuidando dos filhos. Não tem nada a ver disso. Essas condições, tanto de trabalho quanto de casa, elas podem ser divididas. Eu vou até dar um testemunho pessoal aqui. Eu sempre achei um desperdício lavar louça. Para mim, isso antes de ser convertido, para mim, lavar louça era uma perda de tempo enquanto eu podia estar estudando, fazendo, né? Mas Deus, na sua maravilhosa graça, Ele foi no cerne ali da minha arrogância, Ele foi no cerne ali da minha idolatria. E hoje Ele só conversa... Desculpa, não é que Ele só conversa comigo quando eu lavo o prato ou quando eu estou lavando louça. Mas quando eu lavo louça, eu tenho momentos maravilhosos com Deus para Ele mostrar, tá vendo, cara? Às vezes é na simplicidade que a gente vai conversar. Para quê? Para trabalhar a arrogância do meu coração, a minha petulância. Então não se trata disso, só que se trata, eu penso até de uma submissão espiritual. Nós, homens, vamos responder pela condição espiritual das nossas famílias. E não importa o que aconteça, porque eu vou chegar diante de Deus lá para responder. Ele fala, Senhor, vamos imaginar que a minha mulher fosse muito ruim. Aí eu chegasse lá e falar, Senhor, eu tentei, não deu. Ele falou, cara, peraí, vamos lá. Por que você não fez isso? Por que você não orou? Por que você não jejuou por ela? Por que você não ensinou ela, por meio das suas atitudes, a compartilhar o amor? Vai ser meio assim. Da mesma forma, uma mãe de família, por exemplo, com seus filhos. O pai com seus filhos. Da mesma forma. Então, penso que a gente inverteu isso. E submissão a gente pensa que é mandar hoje, né? Quem está submisso tem que obedecer aquilo lá na força, né? Você grita com o filho, ele tem que obedecer. Você grita com uma esposa, tem que obedecer. E não é isso. É essa proteção. E Jesus, agora voltando para o aspecto aqui, sempre entendeu isso, ele sempre viveu submisso ao Pai, mesmo sendo Deus. Quando ele se esvazia para vir cumprir o seu papel aqui como homem, ele entende que ele está em uma submissão naquele período, né? Procurando o Pai, procurando essa cobertura, esse cuidado, essa orientação. E por isso que tudo que ele faz por meio da oração, que é a forma que a gente tem de buscar então o entendimento dessa grande missão para a gente viver na nossa submissão a Deus. Então só queria fazer esse adendo aqui, porque eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Para quê? Para a gente despertar no nosso coração esse desejo da gente ir mais para o secreto.
e mais para a comunhão com Deus e procurar mais Ele para entender dentro da missão dele qual é a nossa partezinha que Ele nos deu, que Ele nos abençoou para fazermos, né? E Jesus tem isso em mente. Então ele ora, ele busca o conselho do Pai, ele busca entender quais seriam os 12 primeiros ali para poder fazer essa escolha. Aí ele vai e faz a escolha, então, dos 12, né? Nas passagens seguintes, né, a gente vai perceber a menção de todos eles. Como eu disse, primeiro é Pedro, e aqui eu queria que a gente prestasse atenção em algo importante, tá, gente? A diversidade dos apóstolos. Porque quando a gente olha para os apóstolos, a gente pode pensar que são 12 amigos, 12 pessoas tranquilas, que não tinham problemas entre eles, que era uma relação de comunhão plena. E a gente precisa entender que não. Eram 12 pessoas diferentes. Podia até ter similaridade de alguma coisa uma com a outra, mas o comportamento era diferente e eles tinham que aprender a viver dessa forma. Eles aprenderam, Jesus estava mostrando, vocês têm que aprender, né, a viver nessa condição. Então nós vemos lá o nome dos 12, né? Simão primeiro, que é o Pedro, né, aquele que teve o nome de Pedro, que é o irmão de André. Sabemos que ele era pescador. E Pedro tinha uma característica muito forte, né? Devia ser aquela pessoa durona ali, né? Sabe aquele, em outras palavras, uma cabeça dura, né? Estou falando da forma que eu vejo Pedro quando leio, até em alguns filmes que eu já vi sobre Pedro, né? Provavelmente alguém nervoso, estourado. A gente percebe lá quando vão prender Jesus que ele tenta cortar, né, a cabeça do servo lá. Alguém que acreditava que era pelos seus méritos que ele iria conseguir. Tanto é que quando Jesus fala para ele, né, tudo que ia passar, ele fala, Senhor, eu vou seguir o Senhor. E Jesus falou, Pedro, você não sabe que você vai me negar 3 vezes hoje, Pedro. Porque não é sobre você e não é sobre nós, é sobre o meu poder em você. Então, Pedro demorou. Pedro vai entender isso na história, depois, quando o Espírito Santo os alcança, de que ele precisa viver em submissão a Deus, mas nesse primeiro momento ele ainda acreditava muito na força dele própria. Então Pedro era alguém que era assim. Já seu irmão André, que era irmão de Pedro também, o segundo discípulo, a gente não vai ter muita menção dele aqui, né? Mas a gente sabe que ele era alguém que, provavelmente alguém de muita fé, porque ele já seguia João Batista, era um dos seguidores ali de João. Provavelmente então era alguém que já desejava esse reino, já estava recebendo bem a mensagem do arrependimento, né, para entrar no reino. Então penso que é alguém um pouco mais fervoroso nessa questão, né, de reino, de Messias espiritual, né? Temos Tiago junto com João, 2 irmãos, filhos de Zebedeu. Um detalhe importante, lembra? Tiago e João eram sócios. Tiago e João com seu pai, né, eles eram filhos de Zebedeu, eles eram pescadores e eram sócios de João e André. De Pedro e André, desculpa. Então Pedro, André, Tiago e João já eram pessoas que viviam ali um relacionamento, né? E João, diferente de Pedro, já era alguém, pode até ser que ele tenha descoberto isso na caminhada dele, mas já era alguém que já tinha o contrário, né? Ele era aquele que se sentia amado por Jesus, ele tinha, né, muito essa questão de entender que na verdade era de Jesus as coisas, vinham de Jesus, por isso ele sentiu o amor, né? Quando a gente falou no Evangelho de João, a gente comentou muito isso, né? Mas eles também eram pessoas complexas, né? Porque você vê, eles recebem aqui o apelido de Boanerges, filhos do trovão, ou seja, pessoas agitadas, né? Penso que eles poderiam ser um pouco mimados, tanto é que a gente vê a menção do pai deles aqui, porque provavelmente o pai deles devia andar com eles ali também, era alguém conhecido, né, dos discípulos, porque o nome dele é mencionado. A mãe dele também, a mãe dele no episódio fala para Jesus, né, deixa um sentar direito, outro à sua esquerda, ou seja, provavelmente 2 pessoas um pouco mimadas aí pelos pais, né, mas eram também pessoas provavelmente bem explosivas, por receberem esse apelido, né, de Boanerges, filhos, né, do trovão, né? Aí nós vemos Filipe, nós vemos Bartolomeu. Filipe e Bartolomeu são os primeiros a serem chamados, a gente sabe disso lá no Evangelho de João. Inclusive Bartolomeu, que é Natanael também, né? É a mesma pessoa. A gente vê no relato de João que era aquele que era um israelita puro. Jesus até fala, tá aí um verdadeiro israelita, ou um verdadeiro filho de Deus, ou um verdadeiro adorador. Não é um cara só da boca para fora, não é aquele que é de coração, né? Um verdadeiro israelita. Nós temos Mateus,
cobrador de impostos, o publicano, né? Tomé, alguém que tinha dificuldade com crer, né? Aquele que era meio incrédulo, tanto é que quando Jesus ressuscita, se Tomé não enviasse, não enfiasse as mãos ali nos machucados do Jesus, até ele enfiar as mãos, ele não creu. Então é alguém que sofria um pouco de incredulidade. Vemos Tiago, Tadeu, também chamado Judas, Simão, o Zelote. Zelote era um grupo da época ali, que era uma pessoa que zelava muito pela lei ali, né? Pelos costumes, e alguém que lutava por isso, pela independência de Israel, para que Israel pudesse ser livre. Então, era meio que uma milícia, digamos assim, né? Um grupo de pessoas pesadas aí que iam para o embate mesmo, queriam expulsar Roma na força, né? Imagina Simão Zelote vivendo com Mateus o publicano. Que tensão que não era, gente? Que coisa maluca, né? E nós vemos Judas Iscariotes, que além de ser mencionado aqui pelos 3 evangelistas, que era o traidor, era alguém que tinha problema, né? A gente sabe disso. Lembra quando o episódio lá do bálsamo, que quebra lá o vaso lá do perfume, ele fala, pô, por que não deu para os pobres? Jesus já, e Judas era o que cuidava do dinheiro, Jesus já sabia que ele dava uns né, dava umas roubadinhas ali, né, dava umas enganadas. Então já era alguém com desvio de personalidade. E isso é importante a gente ter em mente, né, que eram 12 pessoas complexas, né? E a gente percebe que Jesus chama então para essa missão, e eu falei dessas submissões. Entendam, gente, que o tamanho da submissão de Jesus Jesus homem, era muito maior do que a nossa submissão. E ele está escolhendo 12 pessoas aqui, você não vê nenhuma pessoa fora da série aqui não. A gente vê pessoas comuns sendo chamadas, pessoas cheias de problema e de pecados. Né? Jesus, mais uma vez, não está chamando santo, não está chamando um mestre da lei, não está chamando um fariseu, um líder religioso. Ele tá chamando pessoas que, aos olhos da sociedade, poderiam ser tidas até como descapacitadas para fazer a parte do reino, da obra. Né? Você imagina o Messias, aquele que é prometido, que estava sendo anunciado como o Filho de Deus, o Messias prometido, escolhendo 12, eles falavam, nossa, mas esses 12? Não é possível. Tem um publicano aí, tem um zelote, né? Tem pescador aí. Eu não entendo grego e não estudo, mas eu vejo algumas pessoas falarem que, por exemplo, quando você lê uma carta de Pedro, né, e uma carta de Paulo, a diferença do grego é gritante. O que eu quero dizer com isso? Que provavelmente eles 4 aqui, né, Pedro, André, Tiago e João, eram pessoas muito simples, apesar de serem pescadores e terem aí uma companhia de pesca, não eram pessoas assim fora da realidade. Então, nós percebemos aqui pessoas simples sendo chamados. Tomé, um incrédulo, até o final demorou para crer em Jesus, né? É importante a gente ter isso em mente, porque às vezes a gente acha que a gente tem que estar preparado. Jesus vai nos preparar, Jesus vai nos capacitar. Nós temos aqui a necessidade de buscar. Depois, quando Jesus nos alcança, a gente vai se preparar, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ter comunhão com Ele, vai deixar o Espírito trabalhar, mas a gente precisa ter esse entendimento, que ele procura pessoas normais. Porque senão a gente fica assim, eu preciso primeiro me preparar, para depois, e Jesus está capacitando eles da forma que eles eram aqui. Nós vamos estudar na semana que vem o propósito do chamado do apóstolo. Nós vamos ver que Jesus capacita eles ali naquele momento, pessoas totalmente despreparadas, sendo capacitadas, mostrando que o poder vem do Espírito e não de nós. E aí um dado importante, gente, que aos olhos espirituais, pessoas que podem passar até despercebidas aqui na Terra, têm um poder espiritual infinitamente superior a muitos dos que são admirados aqui na Terra. Quando a gente passar por uma visão espiritual, nós vamos ver um poder em algumas pessoas que assim, a gente vai falar, não é possível. Né? Por quê? Porque o poder não vem delas, o poder vem do Deus delas, do único Deus, do Espírito Santo que empodera elas. Isso é muito importante. E nós vamos perceber, e hoje nós temos essa condição, né, até melhor, que depois que Jesus completa essa obra, ele vai enviar o Espírito Santo, que empodera ainda mais esses homens. A gente vê no livro de Atos quantas coisas eles não fazem lá, né, de obras maravilhosas. Eles fizeram aqui,
Jesus os envia nesse período, mas lá maiores ainda, obras maiores ainda. Por quê? Porque não é da capacidade humana que nós estamos falando do Espírito Santo agindo, primeiro nesses 12 e hoje também disponível para nós. E eu queria finalizar esse momento a gente entendendo isso, porque existe uma briga muito grande. Ah, mas os apóstolos são só os 12, existem apóstolos hoje. Como é que é isso? Eu não entro nessa discussão, gente. Mas eu queria pensar o seguinte, indiferente do que significa ser chamado de apóstolo, eu queria que a gente pensasse na missão de um apóstolo. E quando a gente lê o que significa apóstolo, ou como o apóstolo era usado na época de Jesus, a gente vai encontrar o termo enviado. Inclusive, em uma das traduções, eu vi lá que podia ser assim, um enviado pelo rei numa missão. Por exemplo, um rei ia sair de um lugar, ia para o outro, ele mandava um apóstolo antes, para anunciar, para preparar, para indicar. Ele dava essa missão para o apóstolo. Então, o apóstolo carregava essa missão. Então, alguém que carrega uma missão. E hoje nós carregamos essa missão, indiferente da gente discutir se existe ou não apóstolo, mas nós carregamos essa missão. Nós somos enviados por Jesus na grande comissão e ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todos os povos, raças, tribos e nações. E eis que estarei, não é? Tem mais coisa ali, mas eis que estarei com você, Jesus está conosco. E hoje nós temos que ter, em vez de ficar discutindo se tem ou não tem apóstolo, nós temos que ir na missão do rei. E por isso que eu fiz aquele parênteses sobre missão e submissão. Indiferente disso, e gente, eu vou falar para vocês de coração, eu falei já recentemente e vou refrisar, eu nunca curei ninguém, nunca expulsei um demônio, e tem essa questão se certos dons cessaram ou não cessaram, mas indiferente disso, o Espírito Santo tem poder para fazer tudo isso de novo, desde que a gente tenha um propósito, desde que a gente viva o propósito. Eu comentei recentemente, né, sobre um filme que eu vi, uma série, na verdade, que eu vi sobre Jesus, e essa passagem me marcou muito nesse sentido, né? Jesus, então, já tinha escolhido os apóstolos, já andava com eles, né? E Jesus curava, fazia, e nessa passagem do filme que fala, agora vocês vão fazer as mesmas coisas, né? Aliás, um detalhe importante aqui, só para eu não comentei, Mateus ele vai citando aqui sempre de 2 em 2, porque Jesus também, nós vamos ver que depois ele envia de 2 em 2 os discípulos para eles fazerem esse trabalho. Então provavelmente acontecia, esses 2 em 2 que ele citou foram os que foram, né? Por exemplo, Simão e André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, provavelmente, tá? Mas no filme eles retratavam essa cena que eles iam mandando de 2 em 2, né? E aí Pedro não foi o primeiro a ser mandado, ele estava lá, e só que Pedro tava assim, pô, Jesus vai me mandar para uma missão, para eu expulsar demônio e tal, para eu curar os doentes. E aí Pedro, nesse período, antes de ser enviado por Jesus, ele ficava tipo treinando assim, né? Então chegava uma pessoa doente, ele tentava curar a pessoa. Chegava um endemoniado, ele tentava, né, tirar o demônio lá, curar o endemoniado. E ele não conseguia, ele entrava em depressão e tal. E um dia ele chega para Jesus, né? E fala, Senhor, eu não vou, não dá, eu não tenho capacidade, eu já tentei curar o fulano ali, expulsar o demônio ali, e não dá, eu não consigo, Senhor. E aí Jesus fala para ele, Pedro, vou te contar uma coisa, Pedro. Você está tentando curar? Você está tentando expulsar um demônio para que você se reconheça como apóstolo, para que você entenda que você tem poder. Mas você só vai conseguir curar o dia que você olhar com compaixão para aquela pessoa, querendo curar aquela pessoa, não para mostrar que você tem poder. Não é sobre você, é sobre o Espírito agir em você em favor do teu próximo, né? E aí Pedro, quando entende isso, ele para de olhar para ele mesmo, para de olhar para saber se ele era um apóstolo ou não, se ele tinha capacidade ou não, ele começa a olhar para as pessoas, poxa, aquela pessoa está doente, poxa, aquela pessoa está endemoniada, eu preciso curar ela para ela, e principalmente no secreto, sem as pessoas verem, né? Eu penso que muito da discussão hoje que tem se existe apóstolo ou não, porque os apóstolos que se denominam apóstolos hoje, eles não estão preocupados com isso, estão preocupados com o seu nome ser conhecido, de ter mais de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 seguidores, de ter uma igreja lotada, de falar que ele cura porque ele é diferente dos outros. E aí vem esse pessoal que fala que cessou os dons e bate de frente mesmo, fala, tá vendo aí, ó,
Isso é charlataria, que o cara tá pensando nele mesmo, mas gente, a gente precisa ter um entendimento que o dia que a gente olhar para as pessoas com compaixão, aliás, indo um pouco mais longe, o dia que a gente investir tempo nisso, né? Porque a gente é tão egoísta, tão egocêntrico, que a gente só pensa nas nossas coisas, nas nossas conquistas, nas nossas religiosidades, que a gente nem olha pro próximo. A gente nem para 5 minutos para pensar, poxa, aquela pessoa está precisando de ajuda. Poxa, aquela outra pessoa está precisando de cura. Aquele outro ali está com um demônio, e não precisa nem estar endemoniado não, mas tem um demônio agindo na cabeça dela secretamente a ponto dela fazer tais pecados. E a gente nem investe tempo nisso. Eu estou falando isso e eu estou revoltado comigo mesmo, de novo, porque eu sou o mais pecador nessa direção. É um egoísmo maldito. Me dá até raiva, eu tô até arrepiado aqui de falar do meu coração mesmo. Eu tô falando com vocês agora, tá vindo o egoísmo que eu tô tendo na minha cabeça. De pensar só em mim, nem pensar que existe uma pessoa precisando ali de uma oração por cura, outra pessoa precisando ali de oração para libertação. E libertação, gente, não é só de demônio possesso não, porque todos nós hoje estamos em influência desse mundo maligno, massacrando a nossa cabeça com essas falsidades, com esses sofismas, essas verdades encobertas que na verdade são mentira, bloqueando o nosso relacionamento com Deus. E a gente não investe tempo nisso. E aí é mais fácil a gente falar que não existe mais cura. É mais fácil a gente falar que a gente não expulsa mais demônio, porque aí não me dá trabalho. Ou é mais fácil eu fazer isso para eu ganhar muito dinheiro, como muitos fazem, muitos denominados apóstolos também, falsos mestres, falsos apóstolos, que lotam igrejas porque curam, para ter seu nome famoso, conhecido, né? Eu não vou falar, nossa, eu até segurei aqui para não falar o que eu acho de quem eles são, porque eu também não tenho esse direito. Desculpa, perdão, porque eu também não tenho o direito de julgar ninguém. Eu não sou ninguém, eu não sou Deus para julgar ninguém, mas às vezes eu mesmo sinto raiva de mim mesmo, né? Porque mais do que eu ser denominado um apóstolo, mais do que eu falar que eu sou um apóstolo, mais do que eu acreditar se existe ou não ainda o apóstolo, só foram os 12 ou não, uma coisa eu digo para nós. Nós somos enviados para proclamar o reino. E esse reino é um reino que é amar a Deus acima de todas as coisas, é amar seu próximo assim como a si mesmo. Para a gente começar a olhar para Deus na sua missão, entendendo que nós temos uma pequenininha missão dentro dessa grande missão, principalmente em proclamar seu reino aqui em favor do próximo. Seja por cura, seja por expulsão de demônios, seja por oração, seja por apoio espiritual, seja por o que for. Nós somos chamados hoje, nós somos enviados hoje para deixar o Espírito Santo nos capacitar, indiferente da nossa formação, do quanto a gente acha que a gente é bom, do quanto a gente acha que a gente tem dom, capacidade ou não, mas deixar que o Espírito Santo nos capacite para podermos ser usados por Deus nessa propagação, nessa proclamação do reino. Eu acho que o chamado dos discípulos, dos apóstolos, nos levam para essa direção e a gente precisa levar isso em consideração, que a gente possa sair hoje com essa mensagem. E a semana que vem eu vou ler a continuação do capítulo 10 de Mateus, que conta um pouquinho do que foi, e Jesus anunciando para esses 12 apóstolos de como seria a obra deles, para entender realmente o que é ser um apóstolo, o que é realmente eu ter um coração de um enviado de Jesus, um enviado daquele rei, do único rei, que está voltando, gente, que está voltando, mas que nos deixou aqui para preparar a sua vinda, não pela nossa força, não pelas nossas capacidades, não pelos nossos dons, mas pelo poder do Espírito, que pode nos capacitar para anunciar a vinda do nosso rei. Amém? Obrigado, desculpa o nervosismo, que às vezes eu mesmo, mais uma vez dizendo, eu começo a pensar o quanto eu tenho falhado e me dá uma raiva, gente, me dá uma raiva de pensar. Esses dias eu estava indo, só para terminar, eu estava indo para São Paulo, eu chorei de novo, porque eu falei, Senhor, eu fico tão chateado, é tão constrangedor, porque eu sei quem o Senhor é, assim, sei, também é difícil de saber quem Deus é pela sua infinitude, mas eu digo assim, né, do conhecimento que o Senhor já tem me dado, eu já sei o quanto o Senhor é grande, e por que eu não consigo seguir o Senhor tanto assim?
Por que eu não consigo olhar para o Senhor assim? Quando eu falo olhar, gente, por mais que a gente fale que a gente ama, eu digo assim, eu dei para eu investir 1 hora ali no secreto todo dia, mas não só lendo a Bíblia, orando, mas assim, de conversando, de ouvindo o Senhor. Me dá um aperto no coração e às vezes eu perco a cabeça comigo mesmo. Essa raiva que eu expresso é uma raiva que muitas vezes eu expresso com o meu próprio coração por não conseguir. Mas, se Deus quiser, um dia Jesus vai voltar, vai tirar todo esse mal, essa maldição que segue a gente, que cega a gente vai poder ser pleno do Espírito e pleno desse relacionamento com Deus. Amém? Papai, muito obrigado por mais esse dia. Aproveitando, nós pedimos perdão pelo Senhor por tudo isso, mas também te amamos, porque o Senhor é tão misericordioso, as suas misericórdias são tão grandes, sua graça é tão grande. Muito obrigado pela paciência, pelo amor, pelo cuidado, pelo carinho, pela santificação que o Senhor tem produzido em nossos corações dia após dia. E pedimos, papai, não nos deixe, não nos permita sair desse lugar que o Senhor nos leva cada vez mais longe, mais parecidos com o Senhor, mais entendedores das coisas aí do alto e menos apegados às coisas aqui da terra. Muito obrigado, esses são dons que o Senhor nos dá, que a gente saiba a parte da missão que o Senhor tem para nós. O Senhor nos enviou, indiferente de sermos denominados apóstolos ou não, nós sabemos que somos enviados pelo Senhor aqui para proclamar o teu reino, para proclamar a tua glória, para proclamarmos a tua vinda. Que nós tenhamos esse entendimento, que nós saibamos viver uma vida nessa direção e que o teu Espírito Santo, por favor, tome cada vez mais as nossas mentes, coração, todo o nosso corpo, nossa vida, nosso tudo. E nós oremos para Jesus como o autor e consumador da nossa fé, seguindo Jesus para a glória e honra do teu santo nome. Nós entregamos a nossa semana nas tuas mãos, te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Tchau, gente. Obrigado, forte abraço, até semana que vem.